Boa noite a todos novamente, tá? Meu nome é Cícero Feijó, vou fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim rapidamente, tá, pessoal? Eu sou engenheiro de software na HP, trabalho há 6 anos lá, fechei 6 anos agora. Tenho uma empresa de desenvolvimento na área de sistemas para web também, tá? Trabalho como instrutor desde 2005 e desenvolvedor desde 1999, sempre focado em tecnologias para a internet, que é o que a gente vai abordar nesse curso de desenvolvedor Primeiros Passos, tá? Me formei pela Unisul, em Web Design e Programação, e fiz a pós-graduação pela Uniriter em Desenvolvimento de Software com metodologias ágeis, certo? Então já faz um tempinho que eu fiz essa formação e depois desde 2005 eu estou ministrando cursos nessa área de desenvolvimento também. Passei por uma série de agências de internet, a gente vai conversar sobre isso, principalmente para quem está ingressando no mercado agora, é uma coisa interessante, uma missão interessante de poder começar a trabalhar com a área de desenvolvimento, tá? As agências. E trabalhei também mais ou menos 6, 7 anos no Terra Networks com o grupo da Telefônica da Espanha. E lá eu trabalhei muito com o pessoal do Facebook, Twitter, Orkut na época, né, o Google, para poder desenvolver aplicações para compartilhamento em redes sociais. Então, quando estava começando as coisas de ter redes sociais e poder compartilhar conteúdo, eu estava lá no Terra, trabalhando junto com esses desenvolvedores lá do Silicon Valley, do Facebook, do Google, para poder implementar. O Terra era meio que um pioneiro nessa questão de compartilhamento de conteúdo. Eu trabalhei muito nessa parte, me ajudou muito a conhecer também essa parte do mundo front-end que a gente vai abordar durante a formação. Tá? Hoje eu atuo como líder técnico em um projeto que desenvolve aplicações para esses dois dispositivos que vocês estão vendo aqui. Acredito que muitos de vocês já conheçam, que é a Alexa e o Google Home, tá? E a Siri também, para quem trabalha com a Apple, né, com iPhone. Então, trabalho como líder técnico nesse projeto e atuo como engenheiro de software num time que trabalha com uma solução de um portal da HP que está para ser lançado com tecnologia React Node.js, Node.js. Tá? Aqui embaixo, pessoal, tem as tecnologias com que eu já trabalhei, foram muito mais do que essas, mas eu gosto de enfatizar principalmente as que a gente vê nesse curso, tá? Nessa formação. Então, HTML, CSS, JavaScript, Node, React, Python, Java, Ruby e uma série de bancos de dados aí que eu passei no decorrer da carreira, ok? O que acontece? A gente vai ter nosso formato de aula aqui é um pouco diferente, né? Porque está todo mundo na sua casa, a gente está distante, mas a gente tenta aproximar ao máximo e a gente deixar da mesma maneira como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula, certo? Qual é que é a intenção, pessoal? Eu estou falando isso para vocês porque é muito importante assim. A gente tem um período de 3 horas de aula, né, nesses dias que a gente vai trabalhando até finalizar as 20 horas. Passa muito rápido, tá? Vocês vão ver que é um negócio. A parte teórica às vezes demora um pouquinho mais, mas a parte prática a gente começa a botar a mão em código, isso vai ser em seguida, e a gente já começa a ver que o tempo passa voando. Então o que acontece? Essa estrutura que a gente vai trabalhar durante a nossa aula da parte de lógica, tá? Ela envolve uma série ela tem um conteúdo teórico, mas tem muito conteúdo prático. A gente vai começar pelo teórico para entender como é que as coisas funcionam, certo? Basicamente, a gente precisa matar por cada capítulo, vai ter os objetivos iniciais e é o que a gente vai ser, aquilo ali é o resumo do que a gente vai ver durante aquele capítulo. Nesse cara aqui, a gente vai entender o que são sequências de passos, reconhecer fluxo, descrever passos e implementar uma solução. O que é a lógica de programação em si, pessoal? A lógica de programação é uma maneira rigorosa de raciocinar. Tá? O rigoroso de raciocinar significa que vocês têm que escrever as coisas exatamente do jeito que vocês querem que elas sejam. Tá? E esse exatamente tem que ser o mais detalhado possível para evitar o que a gente fala realmente de um duplo sentido, uma ambiguidade dentro do código de vocês com que faça ter algum efeito colateral. Vai ter uma série de termos que eu vou falar para vocês que quem vai ingressar ou já está no mundo da tecnologia vai ouvir falar bastante. Hoje está difícil a gente não ouvir falar desses termos porque a gente vê em séries, vê em filmes, vê na TV, no jornal e assim por diante. Tá? Então eu vou criando um arquivinho de anotações com vocês durante a aula, e nesse arquivinho eu vou botando os termos, todo final da aula tem lá a pastinha que eu mando para vocês com o que a gente produziu na aula, que é os meus arquivos daqui, vocês juntam com o de vocês para poder comparar, tá? E vai ter o arquivinho de anotações de coisas, como se fosse o nosso quadro da sala de aula, vai estar num arquivo de anotações, num bloco de notas qualquer aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Então é uma maneira rigorosa de raciocinar que eu tenho que explicar lá para o computador como é que as coisas vão funcionar. E logicamente que isso daí acaba gerando um encadeamento de alguma coisa que tem que obedecer convenções e regras.
Tá? Então são exemplos práticos que a gente está acostumado no dia a dia, que para nós no piloto automático, na maneira rápida de pensar como ser humano, acabam fazendo com que vocês façam isso de uma forma sem pensar e achem que aquilo ali, nossa, mas que bobagem isso, mas se a gente tiver que escrever passo a passo, às vezes é mais complicado do que fazer. E é aí que a gente vai exercitar e entender o que é a lógica de programação. Tá? E logicamente que a gente, para poder escrever essa lógica, ter um fundamento lógico, a gente tem que organizar e planejar essas instruções. No final das contas, esse termo eu vou usar muito com vocês, que é a receita de bolo. Tá? Então é tudo uma receitinha de bolo. Eu tenho que seguir aqueles passos naquela ordem para poder ter o meu bolo lá bem bonitinho no final. Que se eu mudar a ordem das coisas, nem sempre vai dar muito certo, né? Ou a quantidade, isso daí pode dar um problema lá e não ficar muito gostoso o bolo que a gente está querendo produzir. Tá? Então vamos começar com a seguinte analogia. Imaginem comigo que eu afirme para vocês, né? O ser humano é um mamífero, tá? Todo mamífero a gente sabe que é um animal, né? Animais mamíferos, então o ser humano é mamífero, todo mamífero é animal. Eu consigo deduzir que o ser humano ele é um animal, é um tipo de animal, né? Então todo ser que é mamífero ele é um animal e todo ser humano é um mamífero. Essa dedução que a gente faz em cima disso é um entendimento lógico. Então tem aquelas revistinhas que a gente compra que fala sobre a parte, né, testes lógicos, eles se baseiam muito disso. Começa a fazer uma série de perguntas e eu consigo deduzir alguma coisa sobre isso. Para poder deduzir isso daqui, eu tenho que conseguir encadear essas ideias, eu tenho que conseguir fazer um relacionamento entre elas, certo? E é isso que a gente vai exercitar nesse curso, não aqui com slides, mas a gente vai exercitar com código. Vamos pensar o seguinte, se eu chegasse para vocês, vamos pensar num cenário que eu tivesse um robô, tá? Eu preciso mandar esse robozinho ir lá verificar um e-mail. Quem lembra aí dos desenhos dos Jetsons, né, lá dos anos 70, 80, passava na TV até há pouco tempo, ainda passa em alguns canais, tinha um monte de robô, né? Então o robô mandava ele fazer alguma coisa. Ele mandasse ele verificar o e-mail e o computador está desligado. O que acontece? Se eu simplesmente dissesse o robô vai verificar os e-mails, ele vai chegar na frente do computador desligado, não vai conseguir verificar o e-mail e vai ficar parado ali. Vai ficar parado, vai ficar congelado, que é o que vocês veem muitas vezes acontecer no software de vocês, na aplicação no Windows, no Mac, no celular. Estou lá mexendo no Uber, de repente o Uber trava, congela a tela, o Uber fecha. O que aconteceu aquilo ali? Uma situação inesperada dentro do código. Tá? Então tem um defeito, um bug, depois eu vou anotar ali para vocês, vou falar muito isso. Tem um bug no código que não foi implementado algum tratamento de algum cenário. O que eu preciso fazer? Se o computador está desligado e você quer que o robô verifique seus e-mails, ou até você mesmo vai verificar, eu preciso escrever uma sequência de passos. Tá? Pensando na sequência de passos mais simples possível, sem nem imaginar nenhum outro tipo de problema que poderia acontecer, eu vou ligar o computador, abrir o aplicativo de e-mail, se o e-mail estiver ali, eu vou ler o e-mail que eu estava esperando. Né? Digamos que ele já esteja ali dentro. Então, esses 3 passinhos aqui, pessoal, mesmo sendo uma coisa óbvia que eu dissesse, pedisse para qualquer um de vocês me explicar como é que lê um e-mail, se eu tivesse que explicar isso para um robô, eu não posso simplesmente dizer, robô é óbvio, vai lá no computador e lê. Tá, mas está desligado. Ele não vai perguntar. Então, vocês vão ter que dizer para ele, se o computador está desligado, liga o computador, abre o aplicativo de e-mail e lê o e-mail. Essas 3 informações que eu coloquei aqui é uma sequência lógica e quando a gente cria essa sequência lógica, a gente pode entender que isso daqui é um algoritmo. Tá? Eu não preciso ter código para gerar um algoritmo. O termo algoritmo é realmente a sequência de passos lógicos que me produzem, fazem eu produzir algum tipo de resultado, atingir alguma espécie de meta ou objetivo. O que significa dentro disso no mundo da programação? Programar significa a gente encadear uma série de instruções para chegar à solução de um problema. Então, eu vou ter que escrever em linhas de código, independente da linguagem que eu for utilizar, uma série de passos para esses passos poderem atingir e resolver o problema do que eu estou querendo chegar no processo final. A lógica de programação é a técnica que vocês utilizam para escrever essa sequência lógica. Então, de certa forma, pessoal, a gente, nessa parte inicial do curso, a gente vai ter que começar, eu vou enfatizar muito para vocês até o final, porque isso é um vício que a gente vai ter, a gente está acostumado a pensar muito rápido. Aqui a gente vai ter que desacelerar um pouco as coisas, porque no momento que eu tenho que escrever isso daqui em linha por linha, como eu falei, vou ter que ser detalhado, pausado, tentar não ser ambíguo nesse momento que eu estiver escrevendo essas linhas dentro do meu código, e daí eu vou ter que desacelerar.
E além de desacelerar, eu vou ter que cuidar também para não escrever coisas a mais, coisas que eu não estou pedindo, gerar problemas que não existem necessariamente na minha solução. Eu vou abrir aqui rapidinho um bloco de notas, vocês não, só um arquivo qualquer aqui, tá? Então só para a gente poder entender um pouquinho da nossa estrutura lógica, certo? Toda vez que vocês forem criar uma estrutura lógica, sempre que implementarmos, tá? Implementarmos, o termo implementar é toda vez que a gente criar alguma coisa. Então, é um termo novo, que a gente está, até tempos atrás, assim, implementar ele não tinha dentro dos dicionários, ele ficava sublinhado com algum sinônimo quando a gente usava um corretor. Sempre que implementarmos algum algoritmo, iremos usar passos lógicos, tá? Então, esse daqui é um dos casos que a gente vai anotar. Imagina que eu esteja colocando isso daqui dentro do quadro. O que eu falo para vocês, a abordagem que a gente sempre vai utilizar é dois conceitos da parte de desenvolvimento ágil. Tá? Então não vou entrar na parte de desenvolvimento ágil, na metodologia em si, mas vocês vão ver muito tecnicamente esses dois termos. Baby steps, que é literalmente passos de bebê. Tá? O que acontece? Uma criança, quando ela não nasce caminhando, correto? Ela começa primeiro a rastejar, cai uns tombos, né? Depois começa a engatinhar, depois começa a caminhar devagarinho, sobe numa perna, cai, né? Daí se machuca, daí não, mas continua de novo, chora, e aí ela vai perdendo. Ela não começa pulando, correndo, e aos poucos ela vai acelerando mais o passo, tendo mais equilíbrio. Esse Baby Steps é a metodologia que a gente vai usar para desenvolver software. Tá? Então, o nosso primeiro passo para poder desacelerar a maneira de raciocinar é não querer ver o resultado pronto desde o início. A gente vai fazendo as coisas funcionarem aos pouquinhos para a gente poder ter aquele prazer de ver o resultado. Tá? Se eu começo a escrever toda a sequência lógica de todos os passos, querendo produzir 500 linhas de código numa vez só, aquilo ali provavelmente, pessoal, mesmo trabalhando há mais de 20 anos nessa área, tá? Aquilo ali provavelmente vai dar problema. E daí o que vai acontecer? Eu vou ter que parar. Vou ter que olhar em qual daquelas 500 linhas que deu problema, o que aconteceu. Se eu ir fazendo e testando, fazendo e testando, fazendo e testando, eu consigo fazer a coisa realmente evoluir. É uma bola de neve, mas do lado bom. Ela vai crescendo, mas ela vai crescendo porque eu já vou testando e vendo o resultado naquilo ali. Tá? Então eu vou enfatizar bastante para vocês, quando alguém já estiver acelerando um pouquinho, dizer baby steps, pessoal, vamos fazer a criança engatinhar antes de correr. Tá? Primeiro a gente tem que ir no passo a passo. Tá? Então, baby steps. E o outro, tá, que a gente fala muito, é o Happy Path, que é o caminho feliz. Toda vez que eu vou fazer alguma estrutura de um algoritmo, independente se é linha de código ou se independente que é uma receita de bolo, eu vou escrever o cenário mais feliz possível. Imagina que não existam problemas. Tá? Isso é a segunda maneira que a gente vai usar para desacelerar na maneira de raciocinar logicamente. Tá, Cícero, mas e se? Não, mas esquece o e se. Tá? E se acontecer tal coisa? Não vamos pensar nisso ainda. Faz de conta que não tem nenhum problema na tua vida para ti que possa te atrapalhar no momento de entregar esse código. Então vamos pensar no caminho feliz lá para ler os e-mails. Qual é que seria o caminho mais feliz para ler os e-mails? Chegar no computador e ler o e-mail. Então esse seria o primeiro código que eu iria entregar. Era a primeira coisa que eu ia ver. Nossa, quando o computador já está ligado com o aplicativo de e-mail aberto, com uma conexão de internet, tem luz e tem bateria, beleza, eu já consigo funcionar. Tá? Eu não fico pensando nos problemas porque isso aí nos atrasa e muitas vezes esses problemas nem sequer vão existir no momento que vocês estiverem implementando uma solução. Ok? Tá? Então, o Happy Path é o segundo termo que a gente vê bastante dentro dessa parte de lógica. Vou voltar nesses caras aqui porque eu vou citar bastante esses termos para vocês. Vamos lá. O algoritmo é uma sequência de passos, tá? Um conjunto de instruções que ajuda vocês a implementar um objetivo. Vamos pegar um exemplo do algoritmo, pessoal. A gente trabalha com algoritmo a vida inteira, mas a gente não sabe os termos que a gente está usando. A gente está fazendo aquilo ali com outros nomes, né? Uma receita de bolo. Como é que eu conserto um carro? O carro está com barulho, sei lá, no pistão, né? Como é que eu conserto o pistão? Essa aqui é receita de bolo. Verifica isso, testa isso, troca isso. Funcionou, certo? Tem outros problemas que eu teria que mapear, mas estariam ali no meu algoritmo, na minha receita. Tá? Como ir para o trabalho? Lembra do que eu falei para vocês, né? A gente vai... Se imagina que a gente estivesse indo para a aula presencial da Target. Como é que vocês fariam para chegar na Target? Ah, Cícero, mas que bobagem, eu pego o ônibus e vou para a Target. Tá, mas onde é que tu pega? Se tu mandar um robô pegar o ônibus, tu vai ter que dizer qual parada,
Qual a linha do ônibus, o que ele faz quando a porta abrir, o que ele faz quando passar a roleta, o que ele faz para sentar, o que ele faz, onde é que ele tem que descer. Então, tudo isso são receitas de um algoritmo, que mentalmente a gente já memorizou isso, né, de cor e salteado. Mas que para poder passar para alguém que não conheça, a gente vai ter que escrever isso mais detalhado possível. E esse alguém, pessoal, é o nosso computador. Tá? O computador de um cliente, de uma empresa, que por mais poderoso que ele seja, ele vai ter a mesma maneira de raciocínio que aquele computadorzinho velho que eu tenho guardado lá que eu nem uso mais. Eu tenho que escrever esse código, ele só vai processar mais rápido, mas a maneira de interpretar dele vai ser a mesma, certo? Não tem a lógica, ela acaba sendo a mesma em qualquer tecnologia no final das contas. Vamos pensar. Esse exemplo aqui eu faço questão, eu não tirei dos slides ainda porque é legal até para relembrar. Às vezes eu pego alguns alunos que não chegaram, né, não conheceram o telefone a disco, né? Então, só recapitulando, antigamente a gente tinha, na minha época, lá quando eu conheci telefone, eu tinha que usar o telefone com disco, aquele. Não era que nem no celular que eu pegava o númerozinho ali e discava. Então eu tinha que discar, pegava o telefone, nem sempre tinha tom de linha, o telefone estava mudo, tinha que discar, esperar o disco voltar para o lugar. Tá? Se a gente tivesse um algoritmo para implementar essa discagem utilizando um telefone desses antigos. Eu preciso ligar, sei lá, para minha tia, para minha mãe, para o meu chefe. Pensando no caminho, pessoal, Baby Steps e Happy Path, tá? Caminho feliz. Tira o telefone da base, localiza o número de telefone, diz com o número de destino e fala com a pessoa que atender. Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão pensando em inúmeros problemas. Ah, mas e se estiver ocupado? E se a pessoa não estiver? Esquece. Vamos pensar na maneira mais feliz possível. 4 linhas de código e a gente faz esse algoritmo funcionar. Tá? Tudo isso por quê? Há tempos atrás eu pego aí realmente, na época que eu comecei, há uns 20 anos atrás, ainda tem empresas que trabalham assim, tá? A gente pensava em fazer o seguinte, eu ia lá e conversava com a Karina e perguntava, Karina, o que é que tu quer que eu implemente no software para ti? A Karina era minha cliente, eu era a empresa que forneceu o software. A Karina me explicava, eu ia lá e dizia, tudo bem, daqui a 3 meses a gente se fala, vai ser o tempo que eu vou levar para implementar o que tu me pediu. Passava os 3 meses, eu entregava, a Karina olhava e disse, não, mas não é bem isso que eu queria. Ah, tu me entendeu errado. Ou eu entendi errado, ou às vezes o cliente se expressava mal, é a maneira de entender realmente. Eu chegava lá e, tá, Karina, tudo bem, daqui a um mês a gente conversa de novo que eu vou ajustar o que tu pediu. Passava um mês de novo, tá quase do jeito. Ou seja, olha vai e volta, pessoal, que tem o tempo que o cliente espera, o tempo que eu faço coisas imaginando que eu estou fazendo do jeito certo. Tá? De novo, como eu falei para vocês, surgiu muito a questão da metodologia ágil, que é uma maneira diferente de trabalhar com desenvolvimento de software. Então, isso que a gente está vendo aqui, que é uma parte primitiva da parte de lógica, que é a do Baby Steps, ela acabou se tornando hoje meio que um modelo de desenvolvimento de software que gera, em cima da metodologia ágil, tá? A maneira de deixar sem acentos, tá, pessoal? Eu vou para escrever mais rápido, mas depois eu posso passar limpo aqui. Imagina que é o quadro mesmo, já que eu vou apagar, mas eu vou mandar para vocês depois, né? Então, a metodologia ágil, ela consiste nos dois termos que a gente viu ali em cima, no Baby Steps e no Happy Path. Consiste em fazer pequenas entregas, ou seja, pequenos desenvolvimentos. Tá? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu digo, Karina, aquele robô que tu queria que lesse os e-mails, eu vou te entregar ele daqui a uma semana. Ela diz, nossa, mas tão rápidos. Não, mas espera aí. Eu vou te entregar ele desde que o computador que tu quer que ele leia os e-mails já esteja ligado e com o cliente de e-mail aberto. Conexão com a internet, tem a bateria, tem a luz e assim por diante. Tá? Esse vai ser a primeira entrega. Então, eu vou entregar alguma coisa com que vai fazer com que o meu cliente já consiga usar e eu também consiga validar com ele aquelas poucas linhas de código e pensar, Karina, é isso mesmo que tu quer? Ela diz, mas está tendo isso e isso de problema. Tudo bem, numa próxima entrega daqui a uma semana eu vou adicionar essas novas funcionalidades, tá? Que a gente estava conversando naquela hora, as features que a gente fala, depois eu vou anotar aqui também, tá? E vou corrigir problemas, corrigir os bugs. Até já vou botar agora. Tá? Isso permite que aos poucos o cliente receba funcionalidades. O termo funcionalidades, pessoal, tecnicamente feature, tá? E o desenvolvedor corrija os defeitos encontrados, tá? Também conhecidos como bugs.
Tá? É o termo técnico que a gente usa, né? Um insetinho ali, um problema técnico que tem dentro do meu software. Tá com bug teu software, Guilherme. O que aconteceu? Ele fecha quando eu faço tal e tal coisa. Tá? Então, isso é mais um termo para a gente abordar depois também sobre a parte de testes. Ok? Então a gente vai fazendo essas pequenas entregas, facilita para vocês, facilita para o cliente e a maneira de raciocinar se baseia na metodologia ágil também. Só antes de voltar para os slides, isso vai permitir o que, pessoal? Permite que entregamos, né, que seja entregue um MVP, tá? Minimum Viable Product, também conhecido como mínimo produto viável, certo? Ou seja, eu entrego alguma coisa que funciona parcialmente, só para testar, só para tirar uma febre para ver como é que funciona, se vai se atender o que o cliente precisa. Isso é muito utilizado em conceito de startups hoje no mercado. Vocês vêem muitas empresas que eles largam para vocês um aplicativo que está cheio de um monte de coisa em construção que não está funcionando. Tá em beta, que a gente fala. É um MVP. Estou entregando para testar o mercado, para ver se o cliente que eu estou querendo atingir realmente vai se adaptar, se ele não vai pedir mudanças e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Entreguei essa primeira funcionalidade. Vou entregar, tá? Lá para a Karina vai dizer, Cícero, está funcionando, mas quando a pessoa não está do outro lado ou o telefone não tem sinal, não funciona. Disse, beleza, próxima funcionalidade, próxima entrega, vou te entregar com essa funcionalidade. Vou pegar esse algoritmo, que já está funcionando em um dos Happy Paths, e vou adicionar mais uma instrução. Poderia ser várias, tá? Mas imagina que só isso daqui já vai fazer uma diferença. Na versão anterior, retira o telefone da base e olha se ali por cima da mesa está o número do telefone que eu tenho que discar. Antigamente a gente carregava aquela agendinha pequenininha lá, com os numerozinhos anotados. Quando eu não encontrava essa agenda, meu robô travava, pendurava. Então eu vou botar um teste. Retira o telefone da base e se encontrar ou localizar o número de telefone, então disca o número de destino e fale com a pessoa que atender. Tá? Eu já melhorei esse algoritmo, eu já resolvi um problema e eu já deixei ele mais esperto. Ainda tem outros problemas para resolver, mas eu já consigo entregar uma nova versão dele. Tá? O software trabalha muito com isso, com versões. O que eu peço para vocês cuidarem em cima desse slide? Essas duas palavras em vermelho, o se e o então, tá? São instruções que a gente vai ver lá na frente, mas a gente vai começar a usar desde agora, a gente vai ter um capítulo só sobre essas duas palavrinhas ali. E esse afastamento, pessoal, que vocês estão vendo aqui. Duas bolinhas pretas aqui, duas brancas mais afastadas. Tá? O nome disso daqui, tá, chama-se indentação. Vou deixar anotado aqui, mas a gente vai ter um slide falando sobre ela. A indentação significa que no bater o olho eu já sei que aquelas linhas elas só acontecem se a de cima, que está menos afastada, tiver ocorrido. Tá? Isso é uma excelente, é uma obrigatoriedade, digamos assim, uma prática obrigatória dentro para quem for desenvolver com qualquer linguagem de programação. Tá? Da mesma maneira que eu estou escrevendo esse código aqui, para ele ficar fácil de entender pelo computador, a gente tem que escrever o nosso algoritmo imaginando que a pessoa que vai ler ele, um outro desenvolvedor, não conheça nada do negócio que aquele algoritmo está fazendo, certo? A gente estava falando aquela hora, era a Jaqueline, né, que estava falando para nós sobre a questão dos times, das squads. Hoje as empresas trabalham, eu trabalho num time lá, no time que eu estou, num dos projetos, somos em 25 desenvolvedores, ok? 25 desenvolvedores que mexem no mesmo projeto, no mesmo código, no mesmo arquivo normalmente. Então estou eu trabalhando aqui, o Guilherme está trabalhando nesse mesmo arquivo que eu, junto com o Vitor, junto com o Rodrigo. Depois a gente tem uma ferramenta lá, que é o Git, depois eu posso falar para vocês mais para frente, que ele junta as coisas para nós. Mas imagina se cada um escrevesse código de um jeito. Algumas coisas têm que ser padronizadas. A indentação, que eu vou incomodar muito vocês no código, a indentação ela é obrigatória. Inclusive tem linguagens que obrigam vocês a indentarem o código corretamente, senão ela não funciona. Tá? Então esse afastamento aqui. Oi, manda, Rodrigo. E como é que faz essa separação de tarefas? As mesmas pessoas fazendo o mesmo código no mesmo arquivo. O que vai acontecer? No mesmo arquivo sim, mas no mesmo, como é que eu posso te dizer, na mesma área do código? Como é que agora eu fiquei curioso. Tá, agora eu vou te responder a pergunta. Parece que eu não sei a resposta, mas eu vou te dizer, eu não sei que área.
Tu imagina que tu tem que mexer, fazer alguma funcionalidade, e talvez a área que tu tenha que mexer seja a mesma área que eu. Talvez as coisas que eu tenha escrito tu vai ter que apagar para fazer o que tu tem que funcionar e eu vou ter que colocar coisas ali embaixo depois. Tá? Se a gente pensar assim num mundo normal, pessoal, assim sem ter outras tecnologias envolvidas, vocês teriam que fazer o quê? Eu teria que falar com o Rodrigo, dizer, Rodrigo, escreve as tuas linhas, mas não mexe nas minhas, porque senão tu vai afetar o que eu fiz. Né? O Rodrigo ia ter que fazer tudo lá separado e eu ia ter que fazer separado umas linhas abaixo. Existem ferramentas conhecidas como Git, que são ferramentas de versionamento de código, Git, SVN, CVS, existem inúmeras no mercado, tá? Que elas são inteligentes o suficiente para entender. O Rodrigo começou a mexer nesse arquivo, o Cícero também, o Rodrigo terminou antes, o Cícero terminou depois, mas tem coisas em comum, essas informações cruzadas, mergeadas, mescladas, elas geram este novo código aqui, a terceira versão do software. Isso uma aplicação consegue fazer para vocês. Ela consegue misturar. O Rodrigo diz, tá, mas isso é impossível. Não, a aplicação consegue entender, ela consegue saber qual é que foram as linhas que o Rodrigo tirou, qual é que foram as que eu coloquei e qual é que é a ordem que elas têm que ficar ali dentro. Tá? Ela já faz isso automático para vocês. Certo? O nome dessas ferramentas, pessoal, algumas coisas depois eu vou explicando de novo, tá? Existem... Oi! Sempre com o mesmo objetivo, né? Vocês têm um objetivo pré-determinado antes, vocês não estão lançando dados ali com um objetivo meio perdido. Não, cada um tem uma finalidade. Por exemplo, eu posso estar trabalhando eu e o Rodrigo, cada um desenvolvendo uma funcionalidade diferente. Então, tu tem um arquivo lá, que é o arquivo que, vamos imaginar que é nosso algoritmo, que é o robô que lê os e-mails, tá? Então, o Rodrigo chegou para ele, tem ferramentas, pessoal, que trabalham só com gerenciamento de tarefas, tá? Só para a parte de gerenciamento de projetos mesmo, e está dizendo, Rodrigo tem que implementar com que o algoritmo entenda que se não tiver ligado o computador, ele tem que ligar. O Cícero já vai estar numa outra funcionalidade. Se o cliente de e-mail estiver fechado, ele tem que fazer com que o robozinho abra. São duas tarefas bem distintas, mas que tem que mexer no mesmo algoritmo. Tá? Então isso já vai ter sido predefinido antes do dia a gente começar a mexer no código. Mas na hora que começar a mexer, tudo pode acontecer. Eu posso apagar linhas dele e ele pode apagar linhas minhas. Mas a ferramenta vai entender o que é que tem que ficar e o que é que tem que realmente sumir no momento de juntar. Tá? Entendi. Obrigada. Certo? Ok, pessoal? Então, o que acontece? Exatamente, ó. Tá? Existem ferramentas de versionamento de código. Claro, eu não vou mostrar nada delas ainda para vocês, que a gente vai começar com o algoritmo, mas depois eu mostro, pessoal. Tá? A gente dá uma palhinha, inclusive eu recomendo algum material. A gente tem curso na Target que fala sobre a parte de versionamento em DevOps, lá, que é a parte que trabalha com versionamento de código, fala sobre Git. Alguns termos, tá? Ferramentas, o Git, o CVS, SVN, tá? E outras. Tem inúmeras outras de inúmeras plataformas aqui. Tá? As mais comuns, certo? Vocês vão chegar em algum momento e vocês, Cícero, mas é tanta coisa. Eu disse, gente, eu vou mostrar os caminhos das pedras aqui, a gente vai focar para entender o que a gente precisa focar inicialmente. Tá? Senão vocês começam a ver um monte de informação e dizem, meu Deus, mas é muita coisa para aprender. Nem tudo a gente precisa aprender de primeiro. A gente vai, realmente, é os primeiros passos para começar a desenvolver. Então vamos pensar um pouquinho ali, que eu já dei um pulo aqui, agora que eu vi que é 8h25. Tá? Se localizar o número de telefone. Ok, mas a gente continua com um problema. Tá? Era muito comum, pessoal, nessa versão aqui, olha lá, localiza o número de telefone e disca o número do destino. Esses telefones eles eram bem problemáticos, as linhas, porque eu levantava às vezes o telefone do gancho e ele estava no mudo. O que eu tinha que fazer? Bota tira de novo da linha do gancho o telefone para ver se ele volta o tom de linha que a gente falava naquela época. Hoje não, celular, né? Eu vou ali e disco, ele demora um pouquinho às vezes, mas eu nunca pego ele no mudo. Ele simplesmente, a não ser que dê um problema grave lá na central da operadora. Mas isso daqui era muito diretamente no aparelho ou na linha telefônica. Então imagine o seguinte, vou deixar mais otimizado esse algoritmo. E já adianto para vocês, palavras vermelhas e a indentação. Tá? Localiza o número de telefone, robô. Se tu localizar, então, ou seja, aquilo ali que tem dali para baixo só vai acontecer se ele localizar o número de telefone. Ele não vai fazer nada daquilo ali se ele não localizar. Retira o telefone da base. Tá, mas ficou mudo. Se houver tom de linha, diz que é o número do destino. Se não tiver ocupado, porque pode estar ocupado, já vou resolver mais um problema, aguarda a pessoa atender e fala com a pessoa que atender. Tá, então aqui eu já resolvi mais alguns problemas dentro da minha receitinha de bolo.
certo? Poderia escrever direto isso daqui, pessoal? Poderia, mas eu estaria sujeito a ter muitos problemas, erros de sintaxe, escrever alguma coisa errada, alguma coisa que não funciona. Eu ia me frustrar. Se eu tivesse começado lá daqueles passos anteriores, fazendo aos poucos, é mais fácil de obter o sucesso, ficar mais satisfeito com o resultado que eu vou evoluindo. Demora um pouquinho mais, mas é mais fácil até para a gente raciocinar e exercitar. Eu ainda estou com um problema, certo? O que, que acontece? O tom de linha que eu falei para vocês, eu pegava o telefone do gancho, botava, tirava e nem sempre ele tinha tom de linha ainda. Continuava mudo. O que, que eu tinha que fazer? Bota de novo, tira. Até ele fazer o pip do barulhinho da linha que a gente tinha. Tá? Então vamos modificar um pouquinho esse algoritmo. Localiza o número de telefone. Se localizou, então retira o telefone da base. Vejam que surge uma nova palavra. Tudo isso vai ter capítulo separado, tá? Enquanto não houver tom de linha, faça. O que o enquanto significa, pessoal? O enquanto é, tu vai fazer isso daqui até houver o tom de linha. Se não houver tom de linha, coloca na base, retira da base. Tem tom de linha? Não tem. Coloca na base, retira da base. Tem? Não tem. Coloca na base, retira da base. Ou seja, isso daqui ele vai ficar repetindo para vocês até ele encontrar o tom de linha. No momento que ele encontrar, deu barulhinho? Disca o número de destino. Se não tiver ocupado, aguarde a pessoa atender, fale com a pessoa que atender. Tá? Existem inúmeros outros cenários que vocês podem imaginar. A gente pode pensar na coisa mais maluca aqui, que se tiverem cortado o fio do telefone, poderia tentar contornar isso dentro do meu algoritmo, mas tem cenários que eu não vou me preocupar em resolver se o meu cliente não me pedir, se eu não tiver mapeado isso. Tá? Então a gente tem que se policiar, porque para chegar nesse algoritmo eu vou começar, ou o cliente vai começar a dar problemas. Tá, mas olha só, Isaac, eu preciso que tu resolva esse problema aqui. Daí o Isaac vai lá implementar. Ele não vai ficar se protegendo de uma série de coisas que o cliente não pediu. É mais código, mais problema para analisar e pode gerar outros problemas que vocês não queriam que gerasse. Tá? Então a gente vê muito dessa questão. Antes de eu continuar, a gente fazer o breakzinho até, cuidem, pessoal. Quando é que vai acontecer o aguarde atender? Só se ele tiver passado por aqui. Se ele não estiver ocupado, daí sim eu vou executar isso. Senão eu nunca vou executar na vida. Tá? Quando é que eu vou testar isso? Só se ele tiver passado do enquanto, senão ele vai ficar tentando. Bota na base e tira, bota na base e tira, bota na base e tira. Ele vai ficar aqui indefinidamente. Isso é comum de acontecer também. Tá? Poderia fazer alguma coisa no meu algoritmo que dissesse tenta 3 vezes, senão diz que não conseguiu. Tá? Acaba ali o programa. Se eu deixar isso daqui tentando e voltando com o telefone na base, eu entro num processo de loop infinito, repetição infinita, que é o que acontece em alguns aplicativos também. Ele trava. Quem nunca viu aquela janela lá, o Windows, o Explorer parou de responder. Ele está tentando fazer alguma coisa e não consegue. Está tentando e perdeu o controle. Ok? Certo? Tá? Só para finalizar esse slidezinho, a gente fazer um break e cortar o vídeo também do primeiro período. Quando a gente for escrever um algoritmo, na volta vamos ter um exercício. Usar poucos verbos por frase. Tá? Não tentem fazer uma explicação muito longa. É passos curtos. Imagina que vocês estão escrevendo o algoritmo para uma pessoa que não é da área técnica. Tá? É realmente para o cara que é leigo. Tá, mas todo mundo aqui desenvolve, não tem problema. Escreve como se fosse o mais mastigadinho possível que o teu código vai ficar legível. Tá? Fácil de entender. O código que vocês fazem hoje, daqui a 2 meses, 3 meses, vocês não vão lembrar o que vocês estavam pensando no dia. E daí o que vocês vão fazer? Vão ter que analisar o código para não ter que reescrever tudo de novo. Senão a gente faz, mas o que eu estava pensando quando eu fiz isso? Se eu escrever mastigadinho, as coisas separadinhas, eu vou conseguir interpretar isso daqui e dar manutenção depois. Tá? Não escrever frases que tenham sentido ambíguo, isso eu vou explicar melhor na prática. Ser sempre objetivo e sempre frases curtas e não muito complexas. Tá? Curtas mesmo, para eu poder uma vez por linha. Isso tem um porquê, tá? Que a gente vai entender na prática depois. O algoritmo de vocês ele tem que ser bem sucinto, bem direto. Tá? Os termos, as palavras que vocês vão utilizar para esse algoritmo, tá? A gente vai escrever em português, mas elas vão servir porque nas linguagens de programação normalmente a gente utiliza assim. A gente vai entender um pouquinho sobre sintaxe depois, mais para frente. Mas são palavras de ordem que vocês dão para o algoritmo fazer, realmente ordenando que o algoritmo faça, ordenando que o computador execute aquelas regras ali. Em cima disso que a gente viu, tá? Vocês podem pegar um bloco de notas, tá, do Windows ali.
bloco de notas do Windows, eu estava usando um outro ali, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho o tamanho da minha fonte aqui para a tela, vamos botar um 20. Então, em cima do bloco de notas mesmo, bloco de notas que a gente vai utilizar, ele não vai servir para produzir um código de verdade, tá? Ele pode, tá? Vocês podem programar em diversas linguagens de programação usando só um bloquinho de notas assim, tá? Ou até uma tela preto e branco de um terminal lá, em alguns casos, certo? Mas a gente vai usar ele para fazer um exercício. Esse exercício vai consistir que eu vou dar um problema, tá? Um problema bem simples. E a gente, para poder exercitar a maneira de raciocinar da lógica, a gente poder evoluir para trabalhar realmente com a programação, a gente vai ter que resolver esse problema aqui, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou começar, tá? Escrevam um algoritmo que busque, tá? Nós, a gente não tem filho, tá? Eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos. Então, imaginar que todo mundo tem sobrinho. Que busque o seu sobrinho na escola, tá? Então, o buscar o sobrinho na escola. Como é que seria esse algoritmo? Eu vou começar e vocês vão concluir. Vou dar uns minutinhos aqui, vocês fiquem à vontade para me perguntar em qualquer momento, tá? Se tiver alguma dúvida. Como é que seria para buscar? Vamos imaginar que a gente vai de carro, tá? Vou botar aqui, ó, você vai de carro. Porque isso daqui é um requisito, vai de carro. Eu estou colocando isso para tentar limitar mais nosso problema. Vou de Uber, vou de ônibus. Não, vamos de carro. Faz de conta que também eu tenho um carro para ir buscar o meu sobrinho na escola, certo? Então você vai de carro. Como é que eu faria isso se fosse implementar o meu algoritmo? Ligar o carro. Tá? Ou melhor, vou começar melhor. Entrar no carro. Ligar o carro. Dirigir até a escola. E embora. Tá? Então essas são as 3 linhas iniciais. Eu vou pedir para vocês têm que buscar o guri lá e trazer de volta para casa. Tá? Não pensem em problemas que eu não citei ou problemas que vocês não sabem se vão existir. Tá? Vou dar uns minutinhos, é 8h51, até 4 minutos, pessoal, até as 8h55. É bem simples, tá? Só faz o que importa é ir lá e voltar com o guri. Tá? E daí em cima disso a gente vai continuar com a nossa explicação. Se alguém não entender, também pode ficar à vontade para me perguntar. Tá? Certo? Então, algoritmo que busque o seu sobrinho na escola. Você vai de carro, entrar no carro, ligar o carro, dirigir até a escola e... Né? Quem terminar, se quiser pode copiar o seu algoritmo e colar ali no chat. Por enquanto o chat ainda vai aguentar, porque depois conforme a gente aumentar o algoritmo não vai caber numa mensagem só. Tá? Uma coisa bem importante que eu já vou enfatizar desde o início em todo o curso para vocês. Independente do que eu escrever aqui, tá? Não saiam apagando de vocês porque eu escrevi diferente. O nosso foco é resolver o problema. Tá? Vai ter maneiras mais otimizadas, vai ter algumas maneiras que eu posso dar mais voltas até chegar no ponto final, mas isso não impede do meu algoritmo funcionar. Aquela entrega que eu faço para o cliente nem sempre é a mais otimizada possível. Às vezes eu estou deixando o sistema um pouco mais lento com a primeira entrega, mas depois eu vou otimizar. Isso é com prática que a gente vai otimizando. Tá? E maneira de raciocinar é diferente, pessoal. Vocês vão ver, isso é muito comum. Eu não vou chegar, por exemplo, para o Isaac e dizer, Isaac, não é assim que se pensa. Não, o Isaac tem a maneira de ele raciocinar. Eu vou ter que tentar compreender todas possíveis, porque se o Isaac escrever o algoritmo dele com uma legibilidade boa, eu vou conseguir entender o jeito que ele pensa e ainda vou conseguir continuar implementando coisas sobre o algoritmo dele. Tá? Não se apeguem também à maneira que vocês... O meu código é assim, eu não vou mudar, porque senão vocês vão ter que estar reescrevendo o código de outras pessoas infinitamente. Tá? Imagina se cada vez que um desenvolvedor olhasse o código de vocês, não gostasse, apagasse tudo e escrevesse de novo. A gente não ia sair do lugar nunca. Tá? Então não saiam apagando nada, tentem entender. Se eu identificar um problema, eu vou dizer, pessoal, dá uma olhadinha aqui, não está funcionando? Tá, deixa eu ver o código. Daí a gente resolve, mas não sai trocando de primeira. Exatamente isso. O meu ficou para trás aqui, não fiz, né? Dirigir até a escola, então vou continuar aqui, vocês vão ver que é um modelo muito parecido com o de vocês. Não apaguem o que vocês colocaram, porque a gente vai evoluir em cima desse cara. Todos que me colaram aqui tá certo. Tá? Entrar no carro, ligar o carro. Só para destacar uma coisa, isso daqui eu evito fazer. Ninguém fez. Tá? Entrar no carro e ligar o carro. Nunca façam isso. Porque essa linha aqui ele não me mostra, né? Mas essa linha aqui, ela tem duplo sentido. Tá?
Por que eu pedi para vocês colocarem exatamente do jeito que vocês colocaram? Tudo mastigadinho, uma linha, cada instrução numa linha separada. Porque se der erro, pessoal, vai dar naquela linha e eu só não bater o olho, dirigir até a escola. Tá errado. Se tivesse um erro de sintaxe, tivesse mal escrito, tá? Aquele código ali. O que iria acontecer? Eu saberia que era ali naquela linha. Quando eu coloco mais de uma instrução na mesma linha, o programa vai dar um erro para vocês. Deu erro na linha, sei lá, 1, que é essa minha aqui. Tá, mas o que está errado? Será que é entrar no carro ou ligar o carro? Não sei. Então eu deixo separadinho. Cada vez uma coisa. Ele vai indo passo a passo. No momento que ele encontrar um problema, ele vai travar e vai dizer qual é que é a linha que não funcionou. Tá? Entrar no carro, ligar o carro. Eu vi aqui, vou roubar umas ideias de vocês ali. Colocar endereço. Não troquem quem fez diferente. O endereço no GPS. Tá? Dirigir até a escola. Estacionar o carro. Encontrar o sobrinho, né? Colocar sobrinho no carro, dirigir até em casa. Tá? Esqueceu o cinto da criança. Ah, eu não coloquei o meu também, né? Aqui, ó, entrar no carro, ligar o carro, encontrar o sobrinho, colocar o sobrinho no carro, colocar o cinto no sobrinho. Você não tem tempo por isso. Oi? Ah, Isso. Nem o meu eu coloquei só no do sobrinho ali. Não sabe, né? Pode ser aquele fuscão lá que não tem mais cinto também. Então, aqui, pessoal, eu posso ter várias coisas aqui, tá? Eu posso ter, tem casos assim, tá, mas ligar o carro, posso ser bem detalhista, pode ser entrar no carro, não, botar a chave na fechadura do carro, virar a chave, abrir a porta, sentar no banco, colocar o cinto, fechar a porta, ligar o carro, tá? Pode ter várias maneiras, tá? Deixa eu ver, o da Ana, deixei o menino na escola. Deixa eu só voltar aqui no da Ana rapidinho. Incluir o endereço estacionário e esperar o sobrinho aparecer. Destrancar o carro para o sobrinho e voltar para cá. Bah, Ana, pior é que a Ana vai fazer aquela pegadinha dos filmes. Ele não tinha visto. Esperar o sobrinho aparecer. Quando o guri aparecer, eu destranco o carro e vou embora, mas eu não deixo ele entrar. Tá lá até hoje. Tá? Isso é o tipo, algumas coisas assim, claro, pessoal, a gente não tinha essa intenção, mas muitos casos, né, acontecem sobre essa de eu esquecer uma instrução, imaginar que o algoritmo vai reagir daquela maneira ali, tá? Então essa estrutura que a gente está fazendo no nosso passo a passo, certo? A gente tem que cuidar no momento que vai colocar as regras ali, também o que a gente vai seguir. Digamos, tá, que a gente entrega isso daqui para o nosso cliente. Eu entrego isso. Ele vai rodar o robô, né? Digamos que fosse um robô que fosse fazer, e esse robô vai funcionar. Chegou segunda-feira, tá na hora de buscar o guri, vai lá, entra no carro, liga o carro, chegou com o guri em casa, beleza. Passa uns dias, o meu cliente me liga, diz: bah, olha só, Cícero, eu tô com um problema. Eu sem querer eu executei o teu algoritmo e hoje é sábado e o robô tá lá no colégio esperando o guri, mas o guri tá aqui do meu lado, tá aqui comigo e o robô foi lá buscar ele, e agora o que eu faço? Né? Tá com um problema, é um defeito. Não posso dizer que é um defeito. Diz, não, mas espera aí, que tu não me disse qual é que eram os dias, qual é que são os dias e os horários que tu tem que buscar o teu sobrinho. Ele vai me dizer. E agora vocês vão modificar esse algoritmo. Em cima desse algoritmo que vocês fizeram, vocês vão modificar. Só antes de modificar, eu já vou passar as instruções. Para evitar que dê problema, a gente vai salvar esse arquivo, tá, pessoal? Então vocês podem salvar esse arquivinho aqui do bloco de notas. Qual é que é a dica? E daí uma mesma sistemática que eu vou assumir nas outras aulas com vocês. Vai lá em cima em arquivo salvar. Tá? Eu vou criar uma pastinha lá no meu desktop. Quem quiser pode fazer assim também. Essa pastinha, tá? Se alguém se perder, sempre me interrompe, não fica para trás. Ó. Eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de lógica de programação. Tá? É a pastinha do curso e dentro dessa pasta eu vou criar mais uma pasta. Vou clicar com direito aqui e vou criar uma pastinha chamada aula 01. Porque daí vocês vão ficar com os arquivinhos das aulas separados. Em vez de ficar tudo junto e a gente ter que ficar se preocupando com nomes, a gente bota aqui aula 01. O que eu tenho no aula 01? Vou chamar esse cara aqui de exercício 1. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, ó. Ali, ó, exercício 1.
dentro da pastinha Lógica de Programação Aula 1. Quem quiser salvar com outro formato, não tem problema, tá? Vocês que fazem a maneira que acharem melhor para se organizar. É um modelo que eu uso bastante, que fica fácil. Pessoal, lá na aula 1 tem um exemplo disso que a gente viu, se alguém tiver dúvida. E fica no vídeo também. Tá? Então vou salvar ele aqui, só para não ter problema de travar, bloquear, fechar o programa, alguma coisa assim e perder o que foi feito. Ok? Antes de eu botar o resto do enunciado, isso daqui que a gente viu, esse enunciado, o termo desse enunciado aqui, vou descer aqui um pouquinho, depois eu já largo esse arquivo lá para vocês também, tá? Sempre que formos iniciar um algoritmo, precisamos saber dos requisitos, tá? Como funciona, o que precisa, etc. Certo? Eu tenho que ter uma conversa com o meu cliente. Eu não saio nada implementando. Vocês vão coçar os dedos e, nossa, mas eu estou louco para começar esse projeto. Eu tenho que entender o que é. Eu tenho que ter uma conversa em algumas linguagens, e a gente vai ver mais para frente nos outros cursos. Eu tenho alguns diagramas que talvez eu tenha que montar, documentar, para escrever e depois começar o código. Senão é frustração. Eu faço tudo bonitinho, com todo o carinho do mundo, chega lá o cliente, não, mas não era isso que eu queria. E daí já começa a ter que fazer os puxadinhos no software, tá? Para não perder aquilo que fez. Então tem o levantamento dos requisitos. Qual é que foram os requisitos aqui? Busque seu sobrinho na escola e você vai de carro. Agora o cliente está pedindo novos requisitos, tá? Novas funcionalidades. Tá? O sobrinho só tem aula durante a semana, tá? De segunda até sexta, e na parte da tarde. Ok? Então, isso daqui agora, pessoal, esse algoritmo vai continuar do mesmo jeito. Mas ele tem condições para acontecer, para evitar que o meu cliente rode ele num domingo e o robô saia correndo direto para o colégio. Tá? Mais uns minutinhos para fazer, eu só quero ver se eu encontro um videozinho que eu queria passar para vocês aqui para mostrar, que vai explicar bem esse problema que a gente está colocando aqui. Podem fazer as adaptações, tá? E me colar ali no chat, deixa eu só ver se eu não perco o controle do scroll. Tá? Aqui, tá, beleza. Tá aqui 8, 9, 4, mais aí 3 minutinhos para fazer. Não se apeguem à maneira de escrever, tá, pessoal? A sintaxe a gente vai ver depois aqui. É realmente isso. Eu quero ver se as instruções também. Tá? No momento parece tudo meio abstrato. Assim, nossa, mas tem tantas maneiras de escrever. Depois a gente vai fechar um pouco mais o círculo, porque a linguagem ela tem uma maneira padrão de ser escrita, tá? E daí a gente vai ver isso na sequência. Né? Tá? Vocês podem ver que tem algumas palavras-chave, tá, pessoal? Realmente, eu estou me pegando esse detalhe aí com vocês. A gente tem palavras, o se, o faça, o enquanto, o então, são palavras-chave do código que a gente vai usar muito. Tá? Eles que vão dar a inteligência da nossa aplicação. É muito em cima deles. Ok? O que a gente está vendo nessas 20 horas de curso é o mesmo conteúdo que a gente vê em um semestre de faculdade de lógica. Tá? Só que a diferença é que, por exemplo, essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, digamos que a gente tivesse o nosso encontro daqui a uma semana e dizer, pessoal, vou passar uma lista de 10 exercícios para vocês fazerem esse tipo de raciocínio aqui. Tá? Só que aqui, lógico, a gente vai ter exercícios, mas é bastante coisa que a gente vai ver e a gente vai envolver todas essas estruturas que a gente tem de decisão, repetição, condicionais, comparadores e assim por diante, vetores e por aí vai. Tá? Então, vamos lá, o do Guilherme. O Guilherme chegou até a dar uma indentada, ficou bonito. Verificar relógio. Se for de tarde, então. Verifica calendário. Se for dia útil, então. Entra no carro, liga o carro. Certinho, senta, dormir feliz. Se for de manhã, então continua dormindo. Ali, tá? Então, dá uma olhada no código do Guilherme, pessoal. Não precisa ler o código do Guilherme, só quero que vocês olhem e vocês vejam que pela indentação, tá? Depois a gente vai trabalhar com isso numa ferramenta legal ali. Pela indentação, vocês conseguem saber que devolver o sobrinho pela manhã só vai acontecer se aquilo lá em cima tiver entrado. É tipo, realmente tiver entrado, caído naquele buraco que fica na indentação ali para vocês. Para a linguagem de programação, tá? Particularmente, só a linguagem Python que é chata com isso. As outras linguagens, se vocês botarem tudo numa linha só,
tranquilo, ela vai entender. Se for numa linha, uma embaixo do outro, ou às vezes até numa linha reta, se eu tiver na loucura e escrever tudo numa linha só, ela vai interpretar. Tá? Isso daqui é convertido para valores binários depois. O processador converte para zeros e uns, a linguagem do processador. Aqui dentro a gente tem uma maneira, só que claro, tem que ser uma maneira que o ser humano consiga interpretar mais fácil, por isso que a gente usa a convenção da indentação. Certo? Como é que fica então esse caso aqui? De novo, não apaguem de vocês, pelo que eu vi ali a gente está... O caminho é esse, realmente, a gente poder fazer... Eu preciso testar antes de fazer. Tudo aqui, pessoal, continua igual. Tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de entrar no carro, eu vou verificar. Tá? Eu vou botar em maiúsculo só para poder chamar a atenção para a próxima. Se. O que eu vi que vocês fizeram ali em alguns casos? Alguns usaram se é dia útil, se é segunda, ou se é terça, ou se é quarta, ou se é quinta, ou se é sexta. Tá? Eu poderia pensar numa terceira abordagem. De novo, não apaga de vocês. Se não é domingo, ou não é segunda, domingo não, ou não é sábado, ou não é feriado, tá? É uma outra abordagem, pessoal, uma terceira, quarta maneira de raciocinar, mas não estou dizendo, nenhum de vocês precisa mudar porque não está errado. Então, vou pegar esses caras aqui e vou botar aqui para dentro. Tá? Ok? É isso aí. Tá? Esse é o primeiro caso. Se eu entregasse isso daqui, eu vou ter que torcer para ele executar esse algoritmo sempre de tarde. Mas é na parte de tarde. Então a gente poderia fazer mais um... Poderia, tá? Botar junto se eu quisesse, ou poderia fazer um teste separado, que eu vi que alguns fizeram também. Se é turno da tarde, se já estamos no turno da tarde, então, daí eu tenho que fazer de novo. Isso daqui tem atalhos depois na ferramenta que a gente vai usar, mas eu tenho que fazer isso daqui. Tá? Então, é uma outra maneira de raciocinar, mas é do mesmo jeito, vai chegar no mesmo objetivo. Eu poderia fazer totalmente, inverter esse teste, e estaria correto igual. Se é de tarde, então vamos verificar se hoje não é domingo, nem sábado, nem um feriado. Tá? Ou poderia testar tudo junto. Se não é domingo, ou não é sábado, ou não é feriado, e é turno da tarde, então. Tá? Então tem várias maneiras de chegar que a gente vai exercitar depois. Entra no carro, liga o carro, coloca o endereço, continua, o resto tudo igual. Entrego para o meu cliente. Está aqui o que tu me pediu. Tá? 2 entregas de software que eu fiz. Uma foi uma primeira implementação e a primeira foi aquela que eu comecei, só ligando o carro, depois vocês melhoraram e depois a gente melhorou com mais uma proteção. Tá? Poderia pensar em inúmeros outros cenários. Tá? Poderia pensar que o carro não liga, que eu esqueci a chave, que o meu sobrinho não está lá, que ele se perdeu, que não tinha lugar para estacionar. Um monte de série de outras coisas. Esses problemas eles vão vir como requisitos do cliente, funcionalidades novas que vocês vão ter que tratar. Nesse momento ninguém está pedindo isso, então eu como desenvolvedor eu não vou gastar o meu tempo desenvolvendo uma coisa que não tem necessidade, porque o cliente também não vai querer me pagar por uma coisa que ele não me pediu. Tá? Então são coisas que a gente leva em consideração e fica assim, sucinto, simples o nosso algoritmo. Tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. Só uma... Cícero. Oi, diga. É, como tu falou, né? Não importa ali como a gente escreveu, tá certo também, né? Tá certo, tá? O que vai acontecer, Luiz? Assim, ó, do jeito que está agora, a gente não está se apegando ao jeito que está escrito. Quando a gente evoluir no conteúdo, vocês vão ver que tem uma coisa chamada sintaxe, que daí sim, eu sou obrigado a seguir algumas regras do que eu vou escrever para a linguagem poder entender. Tá? Aqui do jeito que a gente está escrevendo, do jeito mais humano, ou seja, lendo a frase eu consigo entender o que é que está sendo desejado, mas para o algoritmo eu vou ter que ser ainda mais robótico no momento de escrever as instruções, para ele poder seguir um caminho sempre reto, né? Não ter mais mastigado daí. Mais mastigado. Entendi. Exatamente. Tranquilo. Tá? Ana, ia perguntar. Oi, diga. Eu queria saber, assim, por exemplo, antes eu queria ter posto mais de um argumento na mesma linha. Por exemplo, se é dia útil e tal coisa. Eu teria como fazer com o e? Teria. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou salvar esse meu exemplo aqui, tá, pessoal? Dá uma olhadinha só aqui no quadro, não alterem de vocês. Deixa eu salvar ele como uma versão 2. Vou botar um outro nomezinho, exercício 1, V2, aqui, tá?
Vamos pensar numa outra maneira aqui, Ana. Ou tu coloca tudo numa linha, que é o que tu tá me perguntando, né? Se não é domingo, ou não é sábado, ou não é feriado, e é turno da tarde, então, daí eu poderia eliminar isso daqui. Concorda? Sim. Ó, deixa eu deixar ele numa tela maior. Faz sentido, faz todo sentido, seriam mais condições a ser testadas. Qualquer uma das duas, essa daqui, ela é mais direta, tá? A outra te gera uma linha a mais, é um processamento a mais que tu faz, mas em compensação o teu código fica literalmente naquele termo mais clean, ele fica mais limpo porque tu consegue separar, fica mais fácil do desenvolvedor entender, certo? Ali. Mas tu pode ter vários encadeamentos das condicionais, uma tripa com um monte de exigências que tu faria de requisitos para poder entrar dentro daquela estrutura. Tá? No caso, seria melhor se eu trabalhasse somente sozinha no código, eu seria melhor para mim ou tanto faz como... É que o que vai acontecer? Se tu usar dessa maneira aqui, tá? Para ti, se é a maneira que tu gosta de raciocinar, não vai ter nenhum problema. Mas vamos pensar um pouquinho mais à frente, já contando a história do que vocês vão encontrar mais lá para frente, pessoal. Tem o nível de inteligência, tanto para desenvolver quanto para analisar o código de ferramentas automatizadas, tá, no mercado, existe uma série de convenções. A linguagem de programação, dependente da linguagem que vocês trabalharem, ela vai aceitar que vocês coloquem instruções mega complexas, que nem eu estava falando para a Ana, poderia ser um C aqui com 150 tipos de exigências, os argumentos que ela estava me dizendo ali, tá? Só que, dependendo da linguagem em si e de ferramentas que avaliam esse código, existem ferramentas que são automatizadas para avaliar. A convenção aqui tenta ser sucinto o suficiente, Ana, para te evitar, por exemplo, que tu tenha mais que 120 caracteres na mesma linha. Então, Sim. quando começa a ficar uma coisa muito complexa, existem estatísticas que dizem que quando tu tem mais que 120 caracteres na mesma linha, numa instrução de código, provavelmente aquele teu código está complexo demais. Então, tu tem que quebrar ele para diminuir o nível de complexidade de entendimento desse código. E tem ferramentas automatizadas que avaliam o nível de entendimento de um código gerado pelo desenvolvedor. Tá? Então, tu poderia fazer. Mas onde eu quero chegar é que se tu fizesse isso provavelmente dentro de uma empresa que tem mais desenvolvedores, eles com certeza iriam te dizer, Ana, por favor, tu quebra aquela linha porque está muito complexa aquela tua estrutura de teste. Tem como tu dividir em duas para ficar mais fácil? Separa por turno e por dias, ou bota o dia primeiro e o turno depois. Entendeu? Ah, ok, obrigada. Nada. Tá, pessoal? Então, a gente tem, eu falo para vocês, não, mas tem ferramentas e tem as convenções. Nós aqui, né? Nossa turma, como desenvolvedores, tem alguns acordos que a gente poderia fazer. Eu poderia dizer assim, pessoal, não diga dirija, sempre coloque dirigir. Tá? É uma boa prática, não sei o que mais, porque a linguagem que a gente trabalha, a maioria das vezes é assim. Dentro de uma empresa, quando vocês tiverem o código de vocês, existem ferramentas que, por exemplo, a Karina bota o código dela lá para o pessoal, antes de eles realmente entrar em produção, ser entregue para o cliente, outros, pelo menos 3, 4 desenvolvedores precisam lá e olhar o código da Karina. Tá? Desenvolvedores do mesmo time, do mesmo projeto, eles vão lá e dizem, não, tá legal o código da Karina. Outros, tá legal também. Diz, Karina, tá legal, mas muda só essa linhazinha aqui que eu acho que ela tá um pouquinho diferente, um pouquinho ruim de entender. E a Karina vai lá e faz a modificação. E depois que tiver todos os likes que a gente falasse assim, como se fosse um Facebook, daí o pessoal aprova para poder botar aquele código em produção. Ô Cícero, esse é o conhecido analista de testes? Ou não? Não, o que acontece assim, ó, o analista de testes, Karina, ele vai pegar, vocês verem como a gente entra, a gente vai começar a entrar realmente, imagina um leque, pessoal, que ele vai abrindo cada vez mais, assim, tá? Eu te pergunto porque é uma das coisas que me interessa, assim, então por isso que eu estou te perguntando para entender bem o que ele faz. Sim, tá. O que acontece, Karina, assim, se a gente pegar o termo analista de testes, pessoal, tá? Quando começou a ter o desenvolvimento de teste de software, quem é que testava? O próprio desenvolvedor. E o desenvolvedor ele era sujeito a uma coisa involuntária aos vícios da linguagem, dos testes. Então, o que vocês vão testar? Eu vou testar se está tudo funcionando, mas do jeito que na minha cabeça eu tenho cenários fechados daquilo ali, de como as coisas vão fazer. Qual é que é a melhor maneira de eu testar alguma coisa sabendo, realmente procurando defeitos? É eu fazer e pedir para outra pessoa testar. Porque ela não vai testar com os vícios que eu tenho. Ela vai tentar de maneiras diferentes. Como é que funcionava antigamente? O pessoal ia lá e fazia uma planilha no Excel
e dizer, olha, para testar o aplicativo eu tenho que pegar o celular, eu abro o aplicativo, clico aqui, clico, e vai anotando, clicar ali, e montava cenários de teste, para quando fosse testar novamente, seguia toda aquela planilha, aquele roteiro. Tá? Hoje, com a evolução... Desculpa, Diga. ele usaria mais ou menos, testaria como o cliente estivesse usando, né? Exatamente, Faria... como o cliente estivesse usando. Só que o que acontece, Luiz? Tipo, tu teria um roteiro escrito daquilo ali. Hoje, no mercado atual e com as tecnologias que a gente tem, o analista de testes, ele, em vez de ele pegar e escrever um roteiro na planilha, ele programa um roteiro, usando lógica também. Então, isso que eu estou dizendo aqui, entrar no carro, ligar o carro, eu faria um algoritmo, um outro algoritmo só para testar a aplicação. E toda vez que eu preciso testar, em vez de eu seguir a planilha e eu ficar clicando, eu mando rodar uma ferramenta que é um robozinho automatizado que ele vai lá, abre a aplicação, clica aqui, clica ali, fecha aqui, preenche isso, coloca esse valor, testa isso. Ele roda a suíte de testes automatizadas, feita com linguagem de programação, e entrega um relatório para você, dizendo, Karina, o teu código está 99% funcional, mas eu encontrei um bug. Um bug acontece quando eu viro a tela do celular e eu tento preencher e o campo desaparece. E ele vai te mostrar um reporte do que é que está acontecendo. Tudo isso utilizando automatização. Linguagens de programação de outras linguagens que automatizam esse teste para vocês. Isso o analista de teste faz. Tá? E o mercado, pessoal, só abrindo um parênteses, está muito grande para isso. Tá? Está precisando de muitos desenvolvedores, está precisando de muitos, porque é mais desenvolvedores, mais código. Quem é que testa esse código? Analista de teste. Tá? Então, o analista de teste, só deixar anotado aqui para vocês. Opa, peraí que eu toquei a janela aqui para cá. Tá? Então, vou botar aqui um termo mercado. A gente tem, se a gente quiser, a gente pode ficar horas falando de mercado, é uma coisa bem legal. Vou abrir vários parênteses para vocês, mas o mercado, o analista de testes, também conhecido como o cara de Quality Assurance, que a gente fala, né? Ou QA, tá? O cara que garante a qualidade. Tá? Então, ele implementa testes automatizados em diversas linguagens para garantir que não hajam defeitos. Tá? Então, esse teste aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, deixa eu voltar para uma tela aqui. Imaginem vocês que eu tenho essa Google Drive aqui, pessoal. Isso daqui é um software, uma ferramenta. Clicar em complementos, clicar num íconezinho qualquer, ou clicar em ajuda. Isso daqui, existem ferramentas que eu consigo implementar uma linguagem que eu mande executar esse script e ele saia fazendo, como se fosse um script de um filme. Clica em complementos, clica em ícones, clica em start. E espera que apareça uma tela tal. Se não aparecer, reporta um erro. Vamos para o próximo teste. Clica em organizar, clica aqui, clica ali. Tudo isso ele faz automático. Eu escrevo um código, lógico, mas ele vai acessar a telinha e fazer isso para mim. Para evitar que eu tenha que fazer. Olha o tempo que eu levaria fazendo tudo isso manualmente. Ou seja, tu faz a programação para poder testar a programação. Exatamente. Tá? Então, isso é legal por quê? Porque no momento que, por exemplo, a Ana me entrega uma nova funcionalidade, o que a Ana precisa garantir? A Ana precisa garantir que a nova funcionalidade esteja funcionando, logicamente, mas que as antigas não estejam sendo estragadas ou corrompidas, não deixe de funcionar do jeito que era esperado. Então, todos aqueles testes que eu implementei anteriormente, eles têm que continuar valendo. E ainda vou implementar como analista de teste novos testes para as novas funcionalidades. Então, a tendência dessa suíte de testes ela ir crescendo cada vez mais. Tá? Teve um projeto que eu trabalhei na HP, só para não me estender aqui, que o teste total, pessoal, da aplicação como um todo, ele levava mais de 3 horas para ser rodado. Então a gente botava a aplicação, vamos botar no ar? Vamos, então vamos rodar os testes. Deixava um computador dedicado, aquele computador se conectava em mais máquinas para ter mais nível de processamento, o cluster que a gente falava, e ele começava a rodar teste. Passava as 3 horas, ele entregava, o triste era isso, né? Passava as 3 horas, ele entregava lá, olha, deu 10 erros na tua aplicação. Para, corrige, vai de novo. Qual é que é a vantagem disso? Não vai ser o cliente que vai descobrir. O cliente pode descobrir alguma coisa, mas não vai ser, às vezes, uns erros bobinhos e a gente ia ficar muito feio para a empresa se o cliente descobrisse aquele erro. Melhor o nosso time de QA descobrir. Tá? Certo? Ok? Então, o que acontece, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó. Não sei se vai, eu acho que vai aparecer o som aí para vocês, tá? Eu vou deixar tocar, é 1 minutinho só desse vídeo aqui. Me digam se vai aparecer o som, vou começar com ele aqui, se não aparecer vocês me avisem, mas eu acho que vai. Isso daqui é um pai ensinando para os filhos lógica de programação, tá?
Ele dá o requisito e os filhos têm que escrever um algoritmo num papel para ele. O algoritmo é fazer um sanduíche de pasta de amendoim. E ele pede para os filhos fazerem, os dois irmãos. Me avisem se não der, senão eu mando o linkzinho para vocês. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. Então, aqui, ó. Vou passar para vocês. Eu vou tocar aqui ele sem som, tá? I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Tá. Então ele pede para botar algumas instruções. Tá. Deixa ele, depois vocês olham ele como... Ó, passo 1. Pegue 2 fatias de pão. Tá ali. Pegue uma faca para untar um pouco de amendoim. Pegue um pedaço de pão. Ele pega o pedaço de pão e espalha a faca para untar. Tá. Ó, ele está fazendo o que o algoritmo mandou. Ele não botou a linha que tinha que pegar a pasta de amendoim de dentro do pote e colocar ali. Tá. E é realmente esse computador. Ó, a segunda tentativa ali, não, papai. Abra a geleia. Ele não botou que tinha que abrir, ó. Tá. Daí ele vai lá. Agora vem a guriazinha. Ó, falhou. Tá, isso daí já ia cair na parte de testes quando tentasse montar o sanduíche, já ia quebrar a aplicação. Olha, ele pede para a segunda agora lá. Tá? Tivemos que fazer novas instruções mais específicas. Agora já foi bem mais detalhista. Pega a fatia de pão branco da sacola. Ó, coloque dentro do pote a faca. Tá, então tá faltando instruções ali ela vai montando e tá, até melhorar o algoritmo. Tá. Então o que acontece? Passei o linkzinho ali para vocês, tá? No chat. E daí depois você dá uma olhadinha com calma, mas esse daqui realmente é o processo do algoritmo mesmo. Tá? Eu tenho que escrever para as coisas realmente não darem errado na hora do computador interpretar, porque ele vai interpretar assim, no modo automático, direto para nós. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Toda vez que eu notar que tem que melhorar, eu vou ter que ir lá e fazer as melhorias do meu código, as correções de bugs. Mas para o nosso algoritmo funcionar, tá? Ele se baseia em 3, digamos, pilares. Assim. Ele tem a entrada, o processamento e a saída. A entrada, que a gente pode imaginar, se a gente fosse pensar na receita de bolo, são os ingredientes que vocês têm no bolo. Tá? Aquilo ali é as entradas que eu vou ter que colocar. O processamento, bater, mexer, botar no forno, são as etapas que eu preciso esperar e isso daí não vai ter o meu controle. Realmente eu vou fazer ele, misturar os ingredientes, mas vou botar no forno, vou ter que esperar. A saída que o meu algoritmo devolve, o resultado final. Se a gente parasse para pensar na entrada, processamento e saída, vamos imaginar de novo o processo de um caixa eletrônico. O que é a minha entrada? Os dados do meu cartão, botar digital, aquilo ali são entradas. Eu estou fornecendo os insumos que o meu sistema precisa para funcionar. Ele vai processar. O que seria o processar? Verificar se o usuário existe, se a minha digital está certa, ir lá num banco de dados, verificar qual é que é o saldo que eu tenho em conta, tá? E voltar com o resultado na tela. Ó, Cícero, teu saldo está negativo, ou tua digital não foi validada, tua senha está errada, teu cartão expirou. Saída é o meu feedback, meu resultado final para o cliente. O algoritmo de vocês vai se basear muito nisso. Ele não tem só, o final dele não é uma saída final. Ele pode ter entrada, processamento, saída, mais entradas, mais processamentos, mais saídas, e aí vai. Em cima das saídas tem nó. Ou seja, a complexidade vai se dividir nessas idas e voltas desses 3 pilares que a gente tem aqui dentro. Tá? Como é que é feito o cálculo de uma média do aluno? Tenho 3 notas. Eu entro com as 3 notas, ele processa essas notas, e esse processamento, pessoal, é que nem a gente viu no colégio. Cálculo de uma média. Soma os 3, divide por 3. Tá? Eu vou implementar isso lá dentro do meu código. E retorna a média do aluno como parte da saída do nosso algoritmo. Parte final, por exemplo. Poderia ficar perguntando a vida inteira qual é que são as notas de vários alunos. Tá? Isso vai variar, mas num caso simples seria esse daqui. Como é que seria o algoritmo em si? Recebe a primeira nota, recebe a segunda, receber a terceira, tudo ordens. Ó.
soma todas, divide o resultado e exibe o resultado na tela. Tá? Dentro dessa nossa estrutura aqui, a gente pode imaginar que a gente tem dentro das linguagens de programação, a inteligência mesmo está envolvendo o nosso código. É ali que está a performance, o resultado ideal, o resultado final para o meu cliente que tem que estar acontecendo o que ele está pedindo. Tá? O corpo mesmo, a CPU, o hardware da nossa máquina vai ser responsável por processar essas linhas de códigos que a gente colocou ali dentro. Para poder trabalhar com linguagens de programação, existem inúmeras no mercado. Tá? Cada dia aparece uma tecnologia nova para vocês. Ou é uma linguagem nova, ou é a evolução de uma linguagem existente, ou é uma linguagem que está misturando com a outra, fundindo e gerando outra. Tá? Então tem inúmeras linguagens de programação. Aqui tem uns exemplos, pessoal. Tá? Que, se eu fosse realmente, eu precisaria de uns 10 slides para botar tudo que a gente tem, tentar se mapear tudo que tem no mercado. Mais comuns, tá? PHP, Python, Ruby, JavaScript, C#, Java, C++, são linguagens já que têm um bom tempo no mercado e que são bastante utilizadas na parte de carreira, tecnologia, assim por diante. Mas tem inúmeras outras, tá? Não estou desmerecendo as outras também. Cada linguagem tem uma gramática. Essa gramática da linguagem é conhecida como a sintaxe. É o jeito de falar nessa linguagem. A analogia que eu vou fazer com vocês sempre vai ser que falar uma frase em português, para falar em inglês, o que eu preciso? Normalmente, né? Trocar as palavras de português para inglês, trocar a ordem de algumas delas, não necessariamente as palavras são iguais, elas existem do mesmo jeito, mas a maneira é quase igual. Né? Boa parte das palavras a gente troca, a gente fala de português para inglês, mas com a mesma intenção, só trocando a gramática, a sintaxe. Quer trocar para francês? Beleza, como é que eu troco para francês? Eu tenho que ver como é que é cada palavra em outra linguagem, como é que eu troco, boto a ordem delas, porque nem sempre é a mesma ordem, o verbo vai antes do substantivo, por aí vai. Mas eu troco a sintaxe, certo? A maneira de raciocinar é sempre a mesma. Então a gente vai focar numa linguagem verbal e formal sem se vincular a nenhuma linguagem de programação específica. Tá? Vou explicar por que, na verdade, é o seguinte. A gente tem que exercitar nesse curso a nossa lógica. Se eu chegasse para vocês e dissesse, pessoal, vou ensinar em PHP, ou vou ensinar em Python. Nossa, Python, que legal. Alguns de vocês nunca vão querer usar ou vão precisar usar Python. Na área de que vocês vão querer seguir, talvez a melhor linguagem seja Ruby, seja JavaScript, seja C#. A maneira que a gente vai aprender lógica é uma maneira que funciona para qualquer linguagem. A maneira de raciocinar. Tá? Como é que funciona essa questão do raciocínio? O mercado, tá, antigamente, ele pedia muito assim, eu preciso de um desenvolvedor C. Tá, mas eu posso conhecer outra linguagem? Não, eu preciso que tu tenha 10 anos de experiência em C. Hoje o mercado está mais flexível com isso. Não estou dizendo que ainda não existam necessidades de linguagens específicas, tá? Mas quando uma pessoa realmente sabe lógica, ela sabe programar em qualquer linguagem. Ah, Cícero, mas a sintaxe não muda, não é que nem falar inglês e francês, tudo bem, pessoal. Mas se vocês sabem falar português, na hora que vocês querem falar aquilo ali em alemão ou em francês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar uma maneira, porque vocês sabem que dá, vocês só não sabem como. E a mesma coisa acontece com lógica. Tá? A lógica de programação sempre vai ser a mesma, o que vai mudar é a sintaxe. Esquecer a sintaxe, normal, a gente esquece a sintaxe. Tá? Eu trabalhei com inúmeras linguagens na HP, se me perguntarem hoje, que foi a primeira linguagem que eu comecei trabalhando lá, que era a linguagem Java, se me perguntarem como é que faz algumas estruturas em Java, eu vou dizer, espera um pouquinho que eu vou consultar, que eu não me lembro da sintaxe. Mas eu posso testar. Eu sei como é que é uma estrutura de testes, uma soma, uma escrever na tela em algumas linguagens. Vou tentar para ver se não é igual. Por quê? Porque eu já sei que dá. Tá? Então a sintaxe ela é secundária, o que a gente precisa exercitar é a lógica. Por isso que a gente não vai se apegar a nenhuma linguagem para não gerar vícios também. Tem linguagens aqui, depois vou dar o exemplo, que para escrever uma linha de boa tarde eu preciso de 4, 5 linhas de código. E outras linguagens com uma linha de código só eu faço a mesma coisa. São particularidades que vai variar de linguagem para linguagem. Ok? O que acontece, pessoal? Vamos entrar aqui no EAD rapidinho. Tá? Capítulo 2. Deixa eu entrar aqui com vocês, ó, eadtt.com.br. Até vou colar ali com vocês. E daí eu já mostro certinho como é que ele funciona. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês vão pedir um login.
Tá? Quem não se logou ainda, eu já tenho ali meu usuário e senha, acredito que está todo mundo com o seu login funcionando. Se não tiver, também não vai impedir de fazer o exercício, que daí eu colo aqui na tela o enunciado. Vou me logar aqui. Às vezes ele dá uma seguradinha aqui na requisição. Deixa eu dar um login de novo, vamos ver se ele... Ó. Ele vai carregar essa tela aqui para vocês. Tá? O meu tá cheio aqui dos cursos que eu dou as aulas, inclusive tem uns duplicados que tem os meus cursos e tem os cursos que não são EAD. Aqui na lateral, na esquerda, vai aparecer para vocês meus cursos. E daí aqui embaixo deve estar o Lógica de Programação EAD com Cícero Feijó. Tá? Então procura aqui no menuzinho da esquerda e clica nele. Tá? Ele aparece aqui, pessoal, uma série de algumas outras coisas que eu vou mostrar depois. Tá? Ele aparece um sumário, avaliação do curso, tem aqui o to-do das ferramentas que tem que instalar e tudo mais. Mas a gente está aqui ó, no capítulo 2 e a gente tem aqui a opçãozinha exercícios. Todo mundo conseguiu chegar aqui? Se alguém não achar, me avisa. Se for clicar aqui no exercícios, deixa eu carregar o meu aqui. Para você já deve ter carregado. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Descreva o algoritmo utilizado para chegar na Target Trust. Em poucas palavras, defina o que é lógica de programação, algoritmo, linguagem. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu só quero que vocês façam um. Eu não vou pedir para vocês fazerem um 2, que é muito parecido com aquele de buscar o sobrinho. Tá? Só quero que vocês coloquem aqui a teoria realmente do que vocês entenderam, que é a lógica de programação, algoritmo e a linguagem de programação. Eu quero saber qual é que é a correlação delas. Ah, Cícero, mas é teoria. Algoritmo, linguagem de programação e lógica, pessoal, são coisas técnicas que vocês vão usar realmente durante o dia a dia. Sempre, tá? Todo dia eu tenho que falar esse termo, algoritmo, linguagem de programação e lógica de programação lá na HP. Tá? É bem simples, vou dar uns minutinhos aqui, que a minha intenção é mostrar com vocês rapidinho como é que as coisas já funcionam no Visual G, que amanhã a gente já vai chegar mexendo em código. Tá? Escrevam... Minha dica, escrevam o que vocês entenderam, não precisa ir lá consultar, só coloca ali para a gente poder ter uma... Tá? E depois que preencher, não precisa preencher o 2, é só dar um próximo aqui, ó, tá? Enviar tudo e terminar. Só para enfatizar, pessoal, se quiser, antes de enviar, pode me colar ali no chat as respostas, tá? Porque depois que vocês enviarem, vocês não conseguem ver as respostas. A gente não usa essa ferramenta para avaliar vocês. Tá? O Moodle ele é para isso, é uma ferramenta de troca de informações. Isso daqui, na teoria, poderia ir para o meu e-mail, para olhar se a Karina, se a Ana, se o Luiz responderam corretamente. Tá? Mas a intenção não é essa, é para a gente poder fixar, porque na sequência, nas outras unidades, vocês vão ver que vão ter algoritmos para serem resolvidos e a intenção é que vocês resolvam no computador de vocês durante a aula e a gente corrija. Tá? O Moodle não vai, essa ferramenta aqui ela não serve para avaliar vocês. Fiquem tranquilos, Cícero, mas eu não fiz ou não submeti. É só para a gente pegar esse carinha aqui, tá? E fixar essa primeira parte. Só o exercício da questão 1 ali. Quem quiser fazer, se não quiser nem botar no Moodle, me escrever no chat, fica à vontade. Tá? Então sempre entendam, pessoal, que lógica, sempre eu vou ter que ter a minha estrutura lógica. A lógica sempre vai ser a mesma. Tá? O algoritmo, a lógica sempre vai ser a mesma no caso do nível de raciocínio de vocês. Tá? Pode ser que a lógica de alguns de vocês seja diferente das outras, como a gente viu nos exemplos anteriores. Ó, deixa eu ver o do Isaac ali. Lógica básica para todas as linguagens, algoritmo, código em si, que eles oferecem para programação linguagem em si, mas como escolher o projeto se enquadra melhor. Tá? Isso que o Zay colocou é uma coisa legal de entender. Tá? A gente vai falar depois a linguagem, pessoal, qual linguagem que eu vou usar? E eu vou responder para vocês, depende. Não é a linguagem que eu quero, mas também pode ser a linguagem que eu gosto. Vai ter linguagens que vocês vão gostar mais que outras. Tá? Na carreira de vocês, vocês não vão trabalhar com uma linguagem só. Mas eu amo trabalhar com linguagem Python, vou querer ser um... Não, vocês vão acabar tendenciando a trabalhar com 2, 3, 4 linguagens. Tá? Mas eu sou obrigado a aprender as 4? Não. Eu vou ter a que eu mais gosto. Se vocês me perguntarem o que eu amo fazer, eu adoro HTML, CSS, JavaScript e PHP. São as 4 linguagens que eu sou apaixonado por desenvolver. Mas o que eu trabalho hoje lá? Eu trabalho com Node.js e trabalho com Python dentro da HP. Tá, trabalho com HTML, CSS, mas não tanto como eu gostaria. Tá, trabalho com React também, com outra linguagem em JavaScript, mas
vai ter esse gosto, essa vontade de vocês de trabalharem com uma linguagem específica, mas ela vai se enquadrar conforme o projeto que eu vou fazer. Tem projetos que, por exemplo, na linguagem Java não dá para fazer isso porque ela não tem tudo que eu preciso. Ah, linguagem JavaScript. Não, mas linguagem JavaScript não dá, eu te aconselho a usar a linguagem Ruby. Vai depender do tipo de solução que vocês vão utilizar. Mas, independente da lógica, se vocês dependendo da linguagem, a lógica de vocês é o que vai fazer a diferença. Tá? Pessoal, é isso aí, esses carinhas aí, tá? Você não se preocupem se alguém não postou no Moodle lá, não tem problema, é só para vocês exercitarem mesmo, que vai valer mesmo os exercícios práticos que a gente vai corrigir na aula também, não vai valer nota nem nada. Tá? Só para eu não esquecer e vocês já começarem a se preparar para isso em relação ao mercado, um pouquinho sobre o mercado, tá? Quem não conhece, vou deixar anotado aqui, vou mandar esse arquivo junto hoje no pacotinho que eu mandar no final da aula. LinkedIn, tá? LinkedIn, pessoal, agora chegou da Ana ali, não tinha. Tá? Desenvolvimento de processamento lógico para fora do computador compreende informações alimentadas que seriam os algoritmos. Passo a passo, exatamente, para isso usar a linguagem de programação que cabe a cada software. É isso daí, Ana, certinho. Tá? O LinkedIn é uma rede social para networking. Tá? Então, antigamente, isso daí eu digo antigamente é um tempinho curto atrás, antigamente a gente trabalhava muito com currículo em um Word, um PDF. Agora o que acontece? As empresas estão usando muito essa plataforma do LinkedIn. Eu aconselho vocês darem uma olhada quem não tem, ou quem tem o seu que nunca usa, vai lá e atualiza. Tá? Bota a empresa atual que está trabalhando, bota as experiências, eu posso ajudar vocês também, se tiver necessidade de preencher. Aqui está o link do LinkedIn, aqui está o link do meu perfil. Quem quiser me adicionar, pessoal, fica à vontade. Eu tenho muito... Ó. Bruno até perguntou ali, ó, vamos poder colocar... vai ser um certificado... Vai ser 4 certificados, Bruno, são todos separados, tá? Então, são 4 certificados e vocês, é o meu conselho realmente, coloquem no LinkedIn. Coloquem no LinkedIn, lá no LinkedIn, além de divulgar os certificados, vocês têm lá uma opção que mostra as linguagens que vocês trabalharam. Vocês podem adicionar, isso eu vou mostrar para vocês mais para frente. Trabalhei com HTML, vai lá e marca. Tá? Inclusive eu vou lá e boto o apoio, tem um esquema do endorse lá que a gente fala que é o apoio da linguagem. Não, sim, o Bruno trabalhou com HTML. Vou lá e dou um check, uma espécie de like em cima daquela linguagem ali. Esse link é do meu perfil, tá? Mas vocês podem escrever, colocar as empresas, o que vocês se interessam, e é em cima do LinkedIn que as empresas estão procurando muito candidato agora. Em vez de eu pedir para o Isaac ir lá no site da empresa e mandar o currículo, a empresa, hoje em dia, os recrutadores vão lá e procuram no LinkedIn. Quem são os caras que trabalham com linguagens tais e tais da cidade de Igrejinha, que tem, sei lá, o perfil técnico assim, assim, assado. O LinkedIn vai lá e vai listar. E ele vai mostrar o perfil do Isaac lá. Tá? Tem versão gratuita e versão paga. A minha versão é a gratuita. A vida inteira usei a gratuita. A paga diz que bota vocês no top das buscas. Tá? Mas dá para testar 30 dias ali e depois cancelar, se quiser. Não tem aquela brincadeira de cancelar e não conseguir, que nem acontece algumas coisas aqui no Brasil. Tá? Mas consegue cancelar depois dos 30 dias para experimentar. Mas cria. O que importa é que vocês tenham um perfil lá dentro que vai ser o currículo de vocês ali. Tá? Então pode me adicionar quem tiver. É legal que a gente consegue bater papo por ali também depois, mesmo quando acabar o curso. Aqui embaixo, pessoal, tem um linkzinho também que eu vou mandar para vocês, que é das outras redes que eu tenho. Tá? Eu tenho, além do canal que eu vou mandar para vocês os vídeos da Target, tem um canal meu do YouTube com outros artigos diretos, assim, que fala às vezes montar alguma coisa em HTML, CSS, mais por hobby que eu tenho ele, mas tem uns artiguinhos legais ali também que eu costumo postar. Tá? Mas o mais importante realmente é o LinkedIn, que é legal de vocês terem o perfil, certo? O que mais queria dizer para vocês? Sobre a questão dos certificados, vocês vão receber o certificado de cada curso. Quem for fazer a formação completa, lá no final da formação, quando a gente fizer o último curso, que é a integração front-end com banco de dados, tá? Tem um projetinho final, que é um projeto que é um 5º certificado, para quem quiser fazer. A gente começou a fazer isso há pouco tempo, que é um projetinho extra, que daí o aluno é avaliado sobre aproveitamento. Tá? Quem não faz não vai receber um 0 aproveitamento, não se preocupem com isso. Mas quem quiser fazer como um desafio, a Target montou esse extra lá, para depois que faz os 4 cursos, que é uma maneira de vocês exercitarem, praticarem. Inclusive por isso que a gente não tem aula nas terças. Na terça eu dou mentoria sobre esse trabalho, uma espécie de trabalho de conclusão que vocês podem fazer na formação do curso. Tá? Antes de eu continuar aqui, só para dar o gostinho ali do nosso Visual G, a gente vai trabalhar com lógica agora. Curso de HTML, CSS e JavaScript são
40 horas, é o dobro da carga horária desse. E nesse curso a gente faz um projeto. A gente faz o desenvolvimento de um site completinho, toda a parte de front-end, HTML, CSS, JavaScript, tá? Vocês saem com ele funcionando, que já serve como base depois para o curso. A gente vê banco de dados, que também é outro projeto, e a integração front-end e banco de dados é o que junta uma interface bonita com um banco de dados e uma linguagem de back-end, que, não me lembro quem é que falou que trabalhava com PHP, se era o Bruno, que já conhecia PHP, né? Então a gente trabalha com PHP, tá? Então vocês conhecem mais uma linguagem. Então tem muita coisa pela frente para quem for fazer a formação, vários projetos que vocês saem com as coisinhas prontinhas para poder mostrar e para poder seguir depois e já ter uma base de como é que implementa as soluções. Não é coisas da aula, tá, pessoal? A gente vê os caminhos das pedras mesmo, de como é no mercado e como as coisas vão funcionar, certo? Dúvidas até agora, pessoal? Vocês sabem que se deixar quem me conhece eu falo 3, 4, 5 horas. Tá? Então vamos fazer uma coisa. Todo mundo conseguiu instalar o Visual G, que era a ferramenta aquela que foi pedido no... Sim? Tá. Infelizmente o Visual G só tem para Windows, tá? Então às vezes a gente chega um aluno que tem Mac e eu digo, não tem como mostrar sem ser, né, se não for no Windows. Daí tem que instalar lá um emulador para... O que que acontece, pessoal? Vamos abrir o nosso Visual G um pouquinho aqui. Tá? Essa vai ser a ferramenta que a gente vai trabalhar até o final deste curso. Porque ele é a base, ele é o alicerce que a gente vai exercitar e não é porque ele é em português que o negócio não vai queimar os neurônios aqui. A gente vai fazer ele... Eu não consigo dar um zoom maior nele. Deixa eu ver aqui se eu já estou com 16. Eu estou com um tamanho grande de fonte aqui. Está todo mundo conseguindo enxergar o que está escrito na minha tela? Sim? Tá? O que acontece aqui, pessoal? O nome disso daqui, tá, dessa ferramenta, ela foi desenvolvida por um professor de uma faculdade aqui do Brasil, se não me engano de Campinas, ali no Ajuda Fala. Ele é uma IDE. Tá? O que é uma IDE? Uma IDE, deixa eu botar para cá, é uma interface de desenvolvimento. Tá? Uma interface de desenvolvimento. O que ele faz? Ele processa a linguagem de vocês. O Visual G ele trabalha com uma linguagem por baixo dos panos ali, que é uma linguagem chamada Pascal, que é uma linguagem que na Unicinos, por exemplo, foi o que eu aprendi a programar. Só que ela é em inglês. Então eu estaria me apegando à sintaxe da linguagem Pascal, que não é o que a gente quer. A gente tem que estar com a cabeça limpa para aceitar qualquer tipo de linguagem nesse momento. Tudo que vocês escreverem aqui e mandarem ele processar, ele vai interpretar essas linhas de código para vocês e vai mostrar o resultado na tela. Entrada, processamento e saída. É assim que ele vai funcionar. Tá? Nessa primeira telinha que ele já abre para vocês, se vocês apertarem comigo a tecla F9 no teclado, olha, ó, a Sandra está dizendo, tá... E aí que tá, só o Pascal, pessoal, ele é uma linguagem realmente só para ensino, tá? Eu não consigo produzir uma aplicação para cliente final, não, ela não é uma linguagem simples que nem essa daqui, é só para exercitar a lógica mesmo, tá? E tem universidades que ainda utilizam ela, hoje já estão trocando para a linguagem C, tá? Ou Java, que eu acho que já é meio arriscado já ir direto para o Java, tá? Então se vocês apertarem a tecla F9, uma coisa que eu não posso esquecer, se eu ficar mudo, vocês me avisem aqui no chat, tá? Porque o Visual G no meu Google Meeting aqui, ele dá um probleminha com o meu microfone e às vezes me troca no mudo aqui. É um bug do Visual G comigo aqui. Então, ó, F9. Tá, fim da execução. Fecha a janela para retornar ao Visual G. O que ele fez? Ele executou o algoritmo de vocês. O que o algoritmo de vocês tem? Nada. Não tem nada. Vocês não mandaram ele fazer nada. Tá? Eu posso clicar aqui no xizinho, ó, ou apertar a tecla ESC. Ele vai fechar e vai voltar para o código de vocês. Ué, o teu dá erro, Luiz? Ô, Luiz, tu não mexeu em nada aqui dentro? Faz o seguinte, faz uma coisa comigo, Luiz. Clica aqui, ó. Tá vendo essa folhinha nova que tem aqui no cantinho, ó? Bem embaixo de arquivo? Clica nela. Se ele te perguntar se tu quer salvar, tu diz que não. Clica nela. Ali. Tá? Daí ele vai começar tudo de novo aqui para ti, ele vai limpar tudo que tinha na tela. Espera aí que deu um... E aperta o F9 daí, Luiz, de novo comigo. Vai ter que aparecer telinha preta. O teu tá dando erro quando aperta... Tá, então faz o seguinte, fecha ele.
Tá? Não te preocupa, não, vocês não vão ter que fazer isso seguido, tá? Como a gente está no finzinho da aula, eu vou só atalhar para a gente fazer funcionar nosso primeiro. Fecha o Visual G, se ele perguntar que quer salvar, diz que não, e abre ele de novo. Tá? Ele vai abrir limpo aqui para ti, só com essas linhas aqui que tu tem aqui dentro. Daí tu aperta o F9 agora, Luiz. Agora vai ter que aparecer a tela preta. Se não aparecer, foi? Beleza. Tá? O que acontece? Aqui, pessoal, tem umas áreas, todo esse código que está aqui é essencial para o algoritmo de vocês funcionar na linguagem do Visual G. Se eu apagar alguma coisa daqui, a letrinha A, lá em cima do algoritmo, deixar algoritmo, vocês vão ver que ele, em vez de ficar azul, ele vai ficar preto. Tá? Aquele pretinho ali significa que ele disse, olha, isso não é uma coisa minha. Tá escrito em preto porque eu não identifiquei que palavra é essa. Talvez seja alguma coisa de você, talvez seja alguma coisa do desenvolvedor. Vou tentar ver na hora que ele tentar executar o código. Se eu apertar F9, olha lá, ó, ele vai dizer que na linha 1, comando fora da seção apropriada. É um erro de execução do algoritmo de vocês. Tá? Então, o que acontece? Vou botar, ó, ele vai pintar até de vermelho. Vou voltar lá, vou botar a letrinha A de volta, que eu já vi que o negócio tem que ficar ali. Um algoritmo, para ele funcionar, ele precisa ter o início e o fim do algoritmo. Tá? Então, por isso que vocês têm a palavra para o Visual G, algoritmo no início, fim algoritmo lá no final. Ok? O que está em verde eu vou explicar amanhã. Aqui dentro do início, entre o início e o fim algoritmo, é aqui que acontece o processamento. Tá? Aqui dentro do início e do fim vai estar o processamento, mas claro, a entrada de dados eu vou colocar aqui tudo que eu tiver que colocar a receitinha de pega sobrinho, bota no carro, bota o cinto, desembarca o sobrinho, fecha a porta, é tudo aqui dentro. É aqui que as coisas vão ficar. Aquele var lá em cima eu vou explicar depois. Tá? A gente vai entender sobre os containers, variáveis e assim por diante. Então aqui dentro do início, se eu colocar alguma regra aqui dentro, ele vai ter que executar. Claro que se eu botar de novo qualquer bobagem aqui dentro, um lá, isso daqui é um termo que não é uma sintaxe não compreendida pela nossa linguagem. Então se eu der um executar de novo, F9, ele vai dar um aviso para vocês. Variável lá não foi encontrada. Qual é que é a explicação? Não há explicação disponível para esse problema. Só sei te dizer isso, que a variável lá. O que é variável? Não sabemos ainda, a gente vai chegar lá. Tá? Então, não adianta fazer que nem acontece às vezes nesses filmes do Matrix, lá que a gente vê que os caras digitam uns negócios totalmente, ele faz isso, o computador, e as coisas saem fazendo. Eu tenho que escrever do jeito que o computador entenda. Então, eu posso dar um terminar aqui, tá? Ele vai reclamar de novo para vocês e vai pintar a linhazinha lá. Isso quem está fazendo não é a linguagem, é a IDE, a interface de desenvolvimento que está nos facilitando a vida, pintando coisinhas e sublinhando o que está errado. Tá? Para cada linguagem existe uma IDE que vocês podem utilizar, mais de uma até, tá? Dependendo da linguagem que eu for trabalhar. Mas para a gente obter um resultado, a gente vai dar uma instrução para o nosso algoritmo, uma ordem para ele. Eu quero que, vejam bem, eu estou mandando ele fazer, eu quero que ele escreva na tela alguma coisa para nós. Tá? Então para isso existe uma instrução. Tanto faz botar em minúsculo ou maiúsculo. Eu vou usar maiúsculo que fica mais fácil de vocês enxergarem aqui na tela. Tá? Depois eu vou explicar sobre essa história de maiúsculo e minúsculo. Vou botar aqui uma instrução chamada escreva. É uma ordem que eu estou dando para o meu algoritmo. Tá? Não é para o usuário, é para o algoritmo. Escreva. E entre parênteses, eu vou dizer para ele o que eu quero que ele escreva na tela. Isso daqui é a sintaxe, pessoal. É o jeito que a linguagem entende o que vocês estão falando. Dentro dos parênteses, se eu tenho uma frase para escrever na tela, ela tem que ir entre aspas. De novo, amanhã eu vou explicar por quê, só para a gente ter o gostinho. Vou abrir umas aspas duplas aqui, tem que ser duplas, tá? Boa noite, pessoal. E fecha aspas duplas. Abri parênteses, abri as aspas duplas, escrevi o que eu quero, fechei as aspas duplas, fechei os parênteses. Se tudo tiver certo e eu der um F9, vai ter que aparecer a minha mensagem na tela. Funcionou? Não? Deu erro?
Se deu erro, tem erro de sintaxe. Qual é que são os erros de sintaxe comum? Esqueci de fechar o parênteses. Esqueci de fechar as pinhas lá no final. Nesse caso não teria ponto e vírgula? Não, aí que tá, Luiz. O que que acontece? Boa pergunta, tá? Boa parte das linguagens usam ponto e vírgula no final da instrução. O Visual G não. Tá? O Visual G ele é mais voltado só para a lógica. Ele não é tão chato com a sintaxe ali. Tá? Não apareceu, Karina. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aperta F9 de novo. Não está aparecendo nem a tela preta. Está aparecendo? Apareceu? Tá. Então, o que que acontece, pessoal? Essa instrução aqui, quando vocês vão lá, claro, né, não de um jeito tão tosco como aparece aqui em preto e branco, mas quando vocês vão lá no terminal do Itaú, vão lá, às vezes naquele mercadinho da esquina que é pequenininho, que tem aquela tela lá em azul e amarelo, na linguagem que foi implementada, tem a palavra escreva. Escreva lá, bem-vindo ao sistema da Target. Né? Escreva seu nome, digite seu nome, né? Bem-vindo, Isaac, está tudo ali. Então é um escreva. Como é que funciona o escreva em JavaScript? É outra palavra. Como é que em PHP é outra palavra. Mas existe o escreva em cada uma dessas linguagens. Só muda a palavra, o jeito de falar, a sintaxe que vai mudar ali. Tá? Antes de a gente encerrar e tirar dúvidas também, quem quiser tirar, vamos botar mais um aqui, pessoal. Tá? Embaixo desse escreva, ó, posso botar coladinho aqui embaixo. Ó, escreva. Tá? Vou botar qualquer coisa, segunda-feira. Ali. E vou dar um F9 de novo. Boa noite, pessoal. Segunda-feira. Na ordem que vocês colocam. Por que que apareceu segunda-feira depois? Porque vocês mandaram. Lembra do videozinho lá do pai com as filhas? Por que que ele passou primeiro a manteiga com o vidro sem abrir o vidro? Porque eles mandaram. Então foi o que a gente aconteceu, o que está acontecendo aqui dentro do nosso código. Tá? Eu sei que, lendo os pensamentos aqui no último minutinho, por que está na mesma linha? Porque a gente mandou escrever na mesma linha. Vocês só deram um escreva. Tá? Só para finalizar, pessoal, escreval, exatamente aí, Bruno. Escreval. O que que é o escreval? Escreva linha. Tá? É uma sintaxe, é uma abreviatura. Tem linguagens que, como é que eu escreva em PHP? Print. Como é que escreve em outra linha? Print LN, print line. Tá? Na F9 ali, ó. Boa noite, pessoal. Segunda-feira. Certo? Tá, então isso daqui, tudo que vocês tiverem que fazer, vai ter que ter. Ah, quer escrever uma. Então, quer que o algoritmo escreva, manda ele escrever. Quer que ele leia alguma coisa, vai ter que mandar ele ler. Vai ter que mandar ele somar e assim por diante. Certo, pessoal? Dúvidas? Tranquilinho para o primeiro dia? Os outros vão ser mais dinâmicos, tá? A gente vai ver mais exercício, mas a gente já começa bem. Desculpem segurar vocês aqui, ó. Salva, pessoal, aqui no disquetezinho, ó. Lá em cima tem um disquete, ainda um disquete. Clica nele lá e salvem na pastinha de vocês. Tem que ir lá na pastinha onde vocês criaram, tá? Ele parte da pasta do Visual G. Aula 1. E ele tem o sem nome.alg. Eu vou chamar ele de exemplo 1.alg. Tá? Só para ter salvo esse arquivinho, vai ficar para a história esse nosso primeiro arquivinho de lógica de programação. Mando para vocês o link na sequência. Se alguém tiver dúvida, manda mensagem no grupo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder durante o dia por causa da correria lá na HP, mas eu sempre respondo. Se eu não respondo no WhatsApp, eu anoto e trago para a aula. Mas não fiquem com dúvidas. Dessa vez a gente só para fugir um pouco da curva, Bruno, em vez de começar com Hello World ou um Olá Mundo ali, já é difícil eu começar com Hello World só para não ficar igual aos exemplos da internet ou do padrão. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Certo? Obrigado pela presença, uma boa noite, descansem. Até quarta-feira. Até mais.